Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo pelo canal Paz e Bem. Nós somos os Sejus, Felipe Albani, que você já conhece, moderador do Sejus e mestre em Linguística, além de professor, está conosco porque nós estamos estudando a Gênese, que também é um livro que Allan Kardec nos deixou, e nós agora estamos na parte 4 da revelação espírita. E o Felipe vai continuar explicando para a gente o que é essa revelação. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom dia, galera do canal Paz e Bem. Muito bom dia também a galera do Sejus que nos acompanha. E muito também a toda a galera que esbarrou querendo escutar um pouco mais de espiritualidade, conhecer um pouco mais também das obras de Allan Kardec. E vamos começar direto onde a gente parou, que foi justamente no item 42 de A Gênese. Nesse item, Kardec fala sobre o poder moralizador e consolador da doutrina espírita. Ele disse que, basicamente, traz as consequências do bem e do mal, que estão diretamente relacionadas com aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. A gente pensa, às vezes, nos atos assim grandiosos, mas é no cotidiano que realmente nós entendemos que se processa toda a nossa vivência, seja de qualquer doutrina da qual nós sejamos adeptos. Também ele fala da inalterável confiança no futuro, que é algo que quando a gente já sabe que é um espírito imortal, que eu acho que chega a ser uma realidade da maioria das religiões, mas não paramos para imaginar que há uma vida após a morte, que há muita coisa a se fazer após ela. Então nós passamos a ter uma inalterável confiança de que haverá uma mudança melhor, haverá uma vida melhor no futuro. E que isso ajuda a produzir força moral, coragem e consolação, nas próprias palavras de Kardec. A ideia de ter os seres a quem amamos ao nosso lado e condições de nos comunicarmos com eles. A certeza de que até a última hora da vida nada foi perdido. Tudo se aproveita ao adiantamento. Então, na verdade, não há nada que se perca, nem as amizades, nem os amores, nem as vivências, mas também nem as más ações que nós praticamos. Então, nada se perde também. Tudo que a gente fez de ruim, a gente também vai ter que lidar com eles. Assim, o Espiritismo, como Consolador Anunciado, ele traduz como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda que se encontra cumprida. Então, Kardec coloca, a gente às vezes tem uma discussão sobre a posição de Kardec com relação a isso, mas fica bem claro aqui que Kardec considera a doutrina espírita como o consolador prometido por Jesus, conforme a gente vê lá no Evangelho de João. Porém, isso não significa que estejamos com a verdade pura e simplesmente. Aqui chegamos ao suprassumo. Na verdade, ele nos lembra que temos muito ainda a investigar. Apenas o que a gente tem é um retorno de alguma coisa que se perdeu. Ou seja, a gente retomar esse rumo que foi perdido ao longo da história, ao longo dos séculos, de desvios não somente da Igreja Católica, como de outras doutrinas também. Então, é um momento de a gente rever com a ajuda dos espíritos superiores, que trouxeram a codificação, ou pelo menos trouxeram documentos que coube a Kardec organizar, e dentre eles temos essa consolidação com a Gênese. Quer falar alguma coisa, Carla, antes de prosseguir? Então, é importante a gente notar o seguinte, porque no movimento tradicional se fala muito de que é o consolador prometido, no sentido assim de hierárquico mesmo, né? Porque o espiritismo, e aqui não, nós estamos num ambiente interreligioso, e embora esse seja o caminho do espiritismo, seja voltado ao espiritismo, é importante a gente notar que o Kardec ele tinha essa intenção de diálogo. Esse diálogo a gente vê em toda a revista espírita, que era o laboratório de Kardec, onde ele respondia, se posicionava, enfim. Então, o tempo inteiro ele está o quê? Discutindo, debatendo, explicando, dialogando, que essa construção coletiva, interreligiosa, que já não cabe mais essa questão conservadora do movimento conservador, de falar, olha, o espiritismo é o consolador prometido, só ele, e querer converter com todo mundo, senão a gente vira qualquer outra coisa, fundamentalista, e não o espiritismo aberto que foi proposto por Kardec, não é, Felipe?
Com certeza. E esse é o outro objetivo. Tanto que a proposta dele nem seria formar uma seita, não seria formar uma nova religião. Era um pensamento até mesmo transcendental, alguma coisa que não ficasse apenas voltado para fazer uma nova religião, uma nova seita e achar que os espíritas seriam iniciados. Nada disso. A ideia é esse diálogo mesmo. Tanto que ali, por exemplo, na Revista Espírita tem artigo sobre o Islã, que ele tenta dialogar com essa outra doutrina também. Infelizmente, ele não chegou a dialogar com as doutrinas orientais, mas, de qualquer forma, temos essa convergência hoje que muitas vezes as pessoas até confundem fazendo quase um sincretismo. Vou fazer o que a gente até brinca, né, que esse é o espiritismo no Age, né, alguma coisa assim, mas que, na verdade, são esses diálogos, já porque a doutrina espírita não se fechou também. Ela Quem veio... faz, Felipe, esse diálogo hoje muito bem na atualidade, por isso é um líder político e espiritual muito bom, e que nós podemos seguir, ainda que estejamos no espiritismo, é o Papa Francisco. O Papa, claro, nós temos ciência daquilo que nós espíritas acreditamos, mas como líder político e religioso, é quem está fazendo essa abertura, esse diálogo com todas as outras religiões. Ele vai ao Oriente, ele vai conversar com todas as crenças e vai, na medida do possível, fazendo essa costura, né? Com certeza. E aí a gente vai dar uma continuidade, então agora para o item 43, porque temos um ponto muito delicado. Ele disse que a chegada providencial da doutrina espírita pela espantosa rapidez da propagação do espiritismo após o vazio deixado pela incredulidade. Realmente, na época, houve uma expansão, depois houve uma espécie de declínio na Europa e depois no Brasil houve essa continuidade, essa convergência que nós temos hoje, e que, apesar das polêmicas, continua, de certa forma, produzindo mais adeptos. É claro que ainda não é grande, mas temos aqui, em termos de planeta, seria o país mais espírita, perto de outros países. No caso de outros países, a gente vê movimentos muito diferentes dos nossos. Por exemplo, na América Latina, fora o Brasil, eu li naquele livro do Gélio, eu esqueci o nome, acho que é a Conscientização Espírita, que lá eles trabalham com a ideia não de religião, mas de moral, exatamente para tirar esse caráter de ritualismo que a religião costuma passar. E essa é uma grande preocupação de Kardec também na época que ele esteve. E uma coisa que eu queria ressaltar é uma nota do Paulo Henrique de Figueiredo, que diz o seguinte: ele faz uma referência à reação espiritualista que sucedeu ao materialismo instaurado após a Revolução Francesa. Então, você tem uma questão histórica muito pertinente à época e que não pode deixar de ser colocada não pode ser deixada de lado. Aí ele diz o seguinte também: essa questão do materialismo se opôs ao fanatismo cego do período anterior dominado pela Igreja. A gente não pode esquecer nunca que a Idade Média foi realmente uma idade muito delicada e que, por mais que tenhamos tido o Renascimento, houve também aquela reação muito ou ultraconservadora que foi a questão da Contra-Reforma e da Inquisição, que até hoje deixou muitos resquícios na história da humanidade. E a reação espiritualista foi representada pelo espiritualismo racional, que instituiu as ciências filosóficas nas universidades e nos colégios após 1830. E aí depois, no item 44, ele fala do rápido acolhimento do espiritismo por parte de um imenso número de aflitos. Kardec desafia seus opositores a proporcionar maior consolação. Na época, isso realmente fazia sentido. Hoje, a gente acaba tendo uma outra visão sobre o que aconteceu não somente naquela época, como também o que a gente tem nos dias de hoje, que é a herança disso que aconteceu lá no século XIX. Quer falar alguma coisa, Carla? Eu estava aqui procurando minhas notas da minha última aula na Pampeja, porque você falou do Paulo de Figueiredo, e o Paulo de Figueiredo vai embasar aquele livro dele, o Autonomia, falando do espiritismo racionalista, mas aí a Dora trouxe uma questão aqui, que é o Mendes Birhan, que viveu de 1766 a 1824, e que vai influenciar Kardec, porque o Mendes Birhan ele vai trocar cartas com Pestalozzi, que foi o professor de Kardec, e ele vai, inclusive, fazer uma escola política em Bejerrão.
Então, para você ver que Kardec só não falou de política porque ele não podia. E o Menes de Bihan, ele vai mais ou menos em 1810, alguma coisa assim, ele vai ter outras influências, ele vai ser um precursor da psicologia. Por isso que Kardec, inclusive, vai chamar a Revista Espírita de Jornal de Estudos Psicológicos, porque é justamente a psicologia nesse olhar para si mesmo, olhar para o ser humano. Embora Kardec não tenha contato direto com ele, esse espiritualismo racional ele vai nascer muito dessas questões do Menis de Bihan e do Victor Cousin. Victor Cousin, 1792 a 1867. E olha só, a grande deixa aqui. O Victor Cousin, lembra do Didier, amigo do Kardec? Sim. Que aparece lá o tempo todo. O Victor Cousin, o Didier vai ser o editor do Victor Cousin e do Kardec. O Victor Cousin que vai também estar envolvido nesse espiritualismo racional, que é uma certa forma de ecletismo. Tá vendo como tudo foi costurado? Então, essa é a beleza do espiritismo, que os caminhos vão se cruzando, como aqui nos nossos, né? Os caminhos do espiritismo. Vamos lá, vou te devolver a É palavra. verdade. E a gente está no momento em que as discussões estão bem palpitantes, né, no grupo, e a gente vê como tem sido importante essa união de tantas pessoas de lugares distantes, e que se não fosse a tecnologia, a gente não teria isso, não estaria unido, por exemplo, as pessoas não estariam assistindo os nossos vídeos aqui e tendo a oportunidade de conversar conosco, trocar ideias muito importantes. Isso é muito E aí legal. a gente passa para o PT 45, que ele já toca numa coisa muito importante, que é uma característica da doutrina espírita, que é a despersonalização da terceira revelação. Que ela é coletiva, característica essencial de não dar o privilégio de sua criação a ninguém, pois surgiu simultaneamente sobre a Terra, para milhões de pessoas de todas as idades, épocas e condições, em todos os níveis da escala social. Tanto que a gente fala muito de Kardec, mas, inclusive, tem um livro que menciona, infelizmente eu vou ficar devendo essa bibliografia, a origem do espiritismo ao caso das irmãs Fax, lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê como é difícil até de dizer como surgiu. E, na verdade, a gente acaba tendo a referência por Kardec por conta da maneira como ele conduziu esse estudo e pôde catalogar todos esses dados. E aí temos uma nota do próprio Kardec. Ele fala exatamente sobre essa situação, que muita gente equivocadamente chama o espiritismo de kardecismo, né? E aí a gente pega exatamente o que ele fala aqui. Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pelo espiritismo e que já se inicia é o que um observador atento que estuda os fatos para deduzir a causa e extrair as consequências. Temos confrontado todos que nos foi possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em resumo, examinado meticulosamente e dado ao público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir a nossos trabalhos valor maior do que uma obra filosófica deduzida de observação e de experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem nossas ideias a ninguém. Essa nota, para mim, é fenomenal. Olha mais aqui. Ao publicá-las, usamos um direito público e quem as aceita faz isso livremente. Se essas ideias encontraram numerosas simpatias, deve-se ao fato de responder às aspirações de muitos, e disso não nos envaidecemos de modo algum, porque não o criamos. Nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo fizemos o que outros poderiam ter feito em nosso lugar, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de acreditar sermos profeta ou Messias, e menos ainda dar a impressão dessa ideia aos outros. Quer falar, Carla? Não, esse tópico aí que você tá, quando ele fala assim, de sermos messias, né?
ele desconstrói de novo todo esse fundamentalismo do movimento conservador que está se erguendo, que parece uma teologia da prosperidade espírita, no seguinte sentido, que agora as pessoas elas acham realmente que elas são donas da verdade, que tudo vai acontecer de acordo com a letra, né? Elas estão se apegando à letra, sem ter esse discernimento filosófico. E qual que foi a principal contribuição de Kardec? Kardec, por isso que mais do que nunca, gente, antes de ler outras obras, se quem quiser ler Chico, lê, quem quiser ler, sei lá, tantas outras obras, André Luiz, leia, mas leia Kardec, porque a principal contribuição do Kardec foi justamente trazer a filosofia e a ciência junto com uma nova moral que ele nem chamou exatamente de religião. E hoje em dia é importante, nós fizemos um manifesto, assinamos pelo Sejus, dizer que nós estamos no espiritismo kardecista, porque sim, existem outras formas aí de espiritismo, né, Felipe, que também tem que ser consideradas, mas nós estamos na base de Kardec, né? Então, vou te devolver a palavra aí, deixa eu ver só o tempo que nós estamos, porque toda hora eu perco o cronômetro também, nós estamos em 15. Vamos lá. Eu já também botei aqui, depois que iniciou a gravação, mas vamos lá. Item 46. Ele já toca aqui na diferença da difusão das duas primeiras revelações, que nós já mencionamos, no caso de Moisés e Jesus, em relação ao Espiritismo, pois elas nasceram localizadas e demoraram séculos para atingir os extremos do mundo. Já o Espiritismo surgiu simultaneamente em milhares de pontos distintos. E no 47, a impossibilidade de destruição da doutrina, pois sua origem são os espíritos. E aí ele coloca que toda perseguição é inútil. Como os espíritos estão por toda parte e existirão eternamente, mesmo que fosse possível sufocá-los por todo o globo, eles apareceriam novamente a qualquer momento, pois repousam sobre um fato, uma lei natural, e é impossível extinguir as leis da natureza. E esse é um outro ponto que é fundamental, que é tudo na lei da natureza. A gente não está baseado no livro, pura e simplesmente. Está baseado na lógica, no bom senso. E nisso os espíritos nos ajudam quase que em tempo integral, porque eles dão o norte. Mas a gente precisa parar para pensar e entender como se chega a esse norte. Então, não nos poupa desse trabalho. Então, todas as reflexões que nós temos feito, não somente no grupo, mas também aqui no canal Paz e Bem, é também fruto da nossa reflexão. Não é simplesmente copia e cola, como a gente tem Como tem visto por juiz aí. aí, né? Copia, cola e condena, né? E ainda um grupo maior ainda se presta esse papel e ainda querem dizer que são juízes. Mas, enfim, então, justamente isso que o Felipe está falando é primordial. Pensamento crítico, gente. Crítica não é nada ruim, porque na casa espírita conservadora você fala que você faz uma crítica a alguém, já te manda para desobsessão, né? Essa pessoa está com problema, olha, ela está contestando, ela está discutindo. Não. Pensamento crítico se faz através de discussão, de debate, não é, claro, não é para agredir o outro, mas cada um estabelecer seus pontos e a partir disso, dessa troca, surgir novos conceitos aí, ó, novas questões que um concorda, outro não concorda, não tem problema de não concordar com o outro, né, Felipe? É saudável, né? A gente esquece que a discordância é saudável, desde que a gente saiba manter o grau de civilidade, que é o que está difícil. A gente fala qualquer coisa, a pessoa explode. Então fica difícil. Mata, né? Como tem matado aí tanta gente que já perdeu a vida, né? Com esse pessoal que segue o desgoverno matando. Não que sejam só eles que matam, também não vamos criar um estereótipo. Mas, assim, a gente vê muitos casos de pessoas de esquerda que em discussão política são assassinadas. Pois é, infelizmente. E aí vamos para o item 48. As publicações de livros espíritas suprindo a necessidade de integração de centros espíritas isolados. Hoje a internet tem até colaborado. A gente vê aí tem até vários centros espíritas que, inclusive, transmitem ao vivo algumas reuniões públicas. Mas, na época, como o isolamento era muito maior, inclusive, a gente olha que o trabalho de Kardec foi um trabalho hercúleo, né? Que, afinal, a luz de vela, e não é essa vela nossa, a vela de sebo, imagine, de madrugada acordando para responder mensagens que chegavam do mundo inteiro, de navio. E olha que a gente, tendo todos esses recursos, né, não faz um controle universal dos espíritos como a gente deveria fazer. Mas vamos lá. Item 49. Nova comparação, ele faz então uma nova comparação com as duas primeiras revelações.
dizendo que ambas são resultados do ensino direto, sendo que a de Moisés ele considera absoluta e despótica, pois não admitia discussão e se impunha a todo o povo pela força. Já a de Jesus era conselheira, sendo livremente aceita e imposta pela persuasão. E é basicamente nesse critério que a gente tenta prosseguir. E aí, no item 50, ele coloca um outro ponto que, inclusive, o Alisson Mascaro já falou em algumas ocasiões que eu pude escutá-lo. A terceira revelação chega numa época de emancipação e maturidade intelectual, quando a inteligência já desenvolvida não se reduz a um papel passivo. Nada aceita às cegas. É o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. Os espíritos ensinam somente o necessário para ser colocado o homem no caminho da verdade, abstendo de revelar o que o homem pode ocultar por si próprio, utilizando o crivo da razão. Então, aqui, por essas palavras de Kardec, nos coloca exatamente nessa sequência que a gente, primeiramente, se vê obrigado a obedecer, como é o caso da criança, que a gente procura, quando ela está meio, né, porque às vezes se desvia do caminho, a gente tenta dar uma bronca, seria mais ou menos assim, de Jesus, com aquele amor todo com que ele veio abraçando a gente, já está uma coisa mais de aconselhamento, de orientação, e agora que já temos nosso intelecto já mais desenvolvido, já temos condições de discernir por nós mesmos o que é bom e o que é ruim, e tecendo ter verdadeiro senso crítico, desenvolvendo isso da melhor maneira possível. Quer falar, Carla? Eu tive que pegar aqui, desculpa, o Fiel no colo, porque ele não está no momento bom aluno, entendeu? Então, desculpa. Então, hoje tá difícil. O bicho resolveu andar e vão achar que é espírito, né? A gente falando da Gênese e você vê os toquinhos. É o Fiel, tá, gente? Que não parou agora, ele vai dormir, então por isso que eu peguei aqui. Mas voltando a Kardec. Então, isso é importante, porque por que Kardec vai falar, né, que Moisés era um déspota? Porque Jesus justamente vai trazer um novo modelo, que é o modelo de compaixão. E daí, nessa... tá me lambendo aqui, não para quieto. E nessa compaixão, Moisés fica ainda mais duro, né? Fica ainda mais difícil. E aí, a terceira, ele considera o Espiritismo, que o Espiritismo justamente vai estudar tudo aquilo que ninguém estudava, que é como é que se comunica com os espíritos, por que que se comunica, que na Gênese mais para frente ele vai explicar, nós vamos chegar, como é que isso acontece à luz da física, claro, tudo que ele tinha no contexto da época, hoje a gente consegue ampliar isso, então por isso que é importante atualizar a obra. Mas vamos lá, Felipe, que está extenso, daqui a pouco a gente chega no final. Verdade. E aí, porque também tem contextos históricos que a gente não pode deixar passar também, né? Esse 51, por exemplo, também trata de um contexto histórico, porque ele fala das comunicações em centros isolados, que poderiam dar origem a sistemas diferentes e contraditórios, que é uma preocupação que Kardec teve também, levando em conta tradições locais, além de dar com os mesmos espíritos, não permitindo uma pluralidade de vozes. Então, essa integração realmente foi essencial e nós, claro, devemos a Kardec também por meio da codificação. E aí, no item 52, ele diz o seguinte, palavras do próprio Kardec na tradução do Embaçaí. Em nenhuma parte o ensino espírita foi dado de maneira completa. Devendo o ensino ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho e distribuíram os temas de estudo e observação. Assim, a doutrina espírita é o conjunto, a reunião dos ensinos parciais. E, nesse caso, Kardec agrupou os fatos dispersos para verificar sua correlação, reuniu os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, estudar suas analogias e suas diferenças. Afinal, havia espíritos de todas as ordens. Essa, inclusive, é uma das contribuições muito grandes para a doutrina espírita. Não havendo apenas anjos e demônios, temos toda uma gradação, conforme já estudamos em Livro dos Espíritos, com ideias distintas, levando em conta os dados da ciência e da lógica. Assim, foi formado um centro de elaboração independente das ideias pré-concebidas
dos prejuízos de seita, dispostos a aceitar as evidências da verdade, mesmo contrárias às suas opiniões pessoais, que é uma coisa que Kardec ressaltou bastante, especialmente quando ele percebia que viu uma ideia que não era o que ele estava pensando naquele momento. Esse centro se formou por si mesmo, pela força das circunstâncias e sem um desígnio premeditado. E aí tem uma nota. Essa concentração espontânea de forças esparsas deu lugar à imensa correspondência, um momento único no mundo, refletindo ao mesmo tempo trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina. Então, daí nós temos toda essa situação, que aí no item 53, ele já coloca que houve uma convergência de ideias, que permitiu a formação desse corpo doutrinário, isolando esses sistemas divergentes. Cada casa acaba criando... A gente vai para a cara da casa espírita, a gente vê que ainda tem as suas ideias, os seus trabalhos, apesar de geralmente a gente ver uma uniformidade, no sentido de, por exemplo, ter a palestra, depois o passe, a água fluidificada, mas o que pelo menos deixa entender que havia coisas ainda mais divergentes ainda. Mas às vezes, por exemplo, uma casa tem um tratamento espiritual específico, a outra tem reunião de desobsessão, outra casa não tem. Então acaba que ainda temos essas questões particulares de cada casa. Mas, de qualquer forma, a gente precisava de uma certa uniformidade. E aí ele coloca que essa convergência de ideias permitiu a formação desse corpo doutrinário. Isso fortaleceu a união dos adeptos da doutrina nascente. Todos os agrupamentos que tentaram criar divergências acabaram se isolando e desaparecendo. E aí Kardec fala, mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se é resultado de uma opinião individual? Como os grupos isolados não podiam saber o que se dizia fora deles, foi necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de depuração das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria, sendo esse o objetivo das publicações de Kardec. E aí, nova nota. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem revendido a consagração de todos os exames, ou pelo menos defendido, pois somente eles podem outorgar a força de lei e permitir afirmações. Quer falar, Carla? Então, eu acho que é importante a gente também fazer uma distinção, que é o seguinte, no movimento conservador, que nem você falou, tem diferentes tratamentos, mas a hierarquia se faz presente até nisso, né? Porque uns passam no tratamento e o outro é assistido, sendo que é todo mundo igual, gente, não tem... Aí o Fiel resolveu participar aqui. Todo mundo igual, ele também resolveu participar. Um é tratado, o outro, mas assim, todo mundo está aqui no mesmo barco, né? Mas se faz essa distinção hierárquica. Mas vamos lá, vamos continuar, que senão a gente não termina, a gente já está estourando aqui, deixa eu ver o tempo. Já vai ser reprovada nessa aula, viu? Vamos para o item 54, aí de repente a gente passa para o item 55 no próximo programa. Pode ser? Tá bom, claro, vamos lá. Então, assim, no item 54, ele diz o seguinte: todas as ciências são produto de observações sucessivas apoiadas em observações precedentes, como de um ponto conhecido chega-se ao desconhecido. A revelação espírita aconteceu na medida em que os princípios sobre os quais se apoiavam estivessem suficientemente elaborados e a opinião tivesse alcançado a maturidade necessária para assimilá-los. Então, não foi uma coisa que veio do acaso, não foi uma coisa pronta, por simplesmente. Foi necessário também que a gente estivesse atingindo um certo patamar de ciência da própria humanidade. As questões prematuras tiveram respostas contraditórias e inconclusas. Todavia, quando feito em momento oportuno, o ensinamento é idêntico em quase todos os centros. Então, daí que foram feitas essa catalogação, claro. Por isso que a gente fala de coisas que Kardec não abordou, porque havia coisas que realmente é contraditórias. Está muito contraditório, então vamos deixar essa questão quieta, que futuramente nós vamos poder responder isso com mais tranquilidade. De todo modo, enquanto as ciências chegaram a um corpo doutrinário após muito tempo, segundo Kardec, o Espiritismo conseguiu unir esse corpo doutrinário rapidamente, graças às comunicações simultâneas em diversas partes do globo. E se pararmos para pensar, foi o quê? De 1857, que é da publicação da primeira edição de Livro dos Espíritos,
até 1868, que é a publicação da Gênese, foram pouco mais de 10 anos. Então, isso mostra que realmente houve uma rapidez dessa codificação, como a gente chama, ou pelo menos o estabelecimento dos fundamentos da doutrina, que é algo que nós levamos até hoje, que estudamos em Kardec. Se comparar, por exemplo, com a Igreja Católica, mais de 2.000 anos que ela vem aí, e a gente tem 150 anos, né? Então, ainda, quando você faz essa analogia, você vê que realmente é algo muito rápido, porque não era para a gente estar nem minimamente sendo reconhecido, né? É um tempo muito curto histórico para tudo isso que a gente já conseguiu dentro do Espiritismo. Legal, terminamos? Terminamos esse item e aí a gente volta aqui no próximo programa para concluir esse primeiro capítulo, que é extremamente importante, de A Gênese. Legal. Então, agradeço, Carla. Eu vou me despedir para a galera do Sejus e a galera do canal Paz e Bem. E, claro, né, estejamos sempre a postos para o que daí vier. Legal. Um beijo, esse é o Caminhos do Espiritismo, nós somos o Sejus. Se você gostou, curte, compartilhe, deixe o seu comentário. Nós temos estudos específicos no canal do Sejus. Se você quiser estudar conosco pelo WhatsApp, mande uma mensagem particular no Facebook que você será adicionado. E veja no canal do Sejus quais são as obras que nós estamos estudando. Beijo, Felipe. Obrigada. Beijo, Carla. Beijo, galera. Beijo.